Fala pessoal, vamos lá, uma atualização de mercado, faz tempo que eu não gravo aqui. Vou analisar total, Bitcoin, Ethereum e a dominância do dólar USDT.D. Em total temos esse longo canal ascendente, tá? No tempo gráfico mensal nós viemos fazendo aqui um fundo ascendente, tivemos mais um repique e agora estamos em uma correção no tempo gráfico mensal. Tá? O principal suporte do tempo gráfico mensal eu marquei aqui esse order block, que é um suporte. E eu tirei essa amplitude do tempo gráfico semanal, tá? Então, aqui nessa região desse suporte, nós temos uma confluência de fechamento de 100% do imbalance do tempo gráfico mensal, que aconteceu esse fechamento, tá? E o nível aqui de 0,618 da Fibonacci, né? Então, acredito que essa amplitude aqui, desde 0,618 até 0,786, que estamos aqui entre 2,43 trilhões a 2,14 trilhões, é uma região muito boa para formar um fundo em total, tá? Um fundo em total. E se a gente der um zoom aqui, ó, né? Quando a gente pega a amplitude do order block, que eu peguei essa amplitude do order block, que é essa última vela de venda aqui do tempo gráfico semanal, ó, essa amplitude do order block, olha como o candle ele bateu exatamente em 50% do bloco, que eu deixo aqui tracejado. 50% do bloco considera-se esse suporte mitigado. Então estamos tendo aqui no tempo gráfico diário um repique em total, tá? Portanto, já tem fundamento para isso ser o fundo e termos continuidade de alta. Para isso virar uma verdade de fato, nós precisamos de um pivô de alta no tempo gráfico diário, pelo menos, né? E o pivô de alta, ele vai acontecer somente quando rompermos aqui 2,8 trilhões, mais ou menos, que é esse topinho aqui, tá? Ele fez o fundo, agora nós estamos aqui em geração de liquidez interna, né? Ficar atento aqui por padrões de reversão nessa posição. De qualquer maneira, para se posicionar em spot, eu acho muito bom a região que a gente está, mesmo com essa subida que o mercado deu, tá? Uma região muito boa, até 0,786, que vale a pena, né, ficar de olho em padrões de reversão, tá? No Bitcoin, aqui no tempo gráfico vou colocar no tempo gráfico de 4 horas, mas eu defini aqui esse range, que ele vai aqui de 88.600 até aqui no fundo aqui 74.400, tá? Esse range é o range do Bitcoin que está definindo no momento a nossa tendência de baixa, tá? Então a gente pega aqui, utiliza a Fibonacci, né, nessa amplitude aqui. Qualquer coisa abaixo de 50% é uma zona boa de compra, acima de 50% é uma zona de ursos, né? Para acontecer um pivô de fato no macro, gostaríamos de ver o preço rompendo 88.620, né? Fazendo pullback para se posicionar em swing trade em Bitcoin, tá? Caso o preço rompa, né, 74.400 ali, nós vamos criar então um novo range de trade, né? E daí seria então, por exemplo, um novo range, tá? Então vamos ficar de olho nisso, tá? O que eu acho interessante aqui é que o preço já teve um repique, chegou próximo de 50%, recuou, agora testou o próximo nível da FIBO 0,618, que casa com esse order block, teve um recuo, estamos voltando. Então, se o preço ele tende a voltar, né, para esse nível de 0,618, ele pode estar criando uma piscina de stop loss aqui de posições shortadas, o que favorece então o preço a romper para pegar essa liquidez e buscar daí o próximo nível de Fibonacci, que daí teríamos resistência aqui na casa dos 85.400, mais ou menos, que é o nível 0,786 da Fibonacci, tá? E vamos ver se isso aqui, isso aqui vai dar mais ou menos ali, deixa eu ver, tá? Vai dar ali quase perto do top fishing, né? Fechamento aqui desse imbalance aqui, tá? Então, próxima resistência em Bitcoin, 85.400, depois então top fishing em 88.620, né? A dominância do dólar, nós tivemos então um grande repique aqui. Deixa eu voltar no tempo gráfico semanal, né? Então, nós estamos aqui fazendo aqui, ó, fundo descendente, né? Topo descendente em relação ao outro, fundo descendente, vamos ver aqui, ó,
Ele rompeu um pouquinho, tá vendo o tempo gráfico de linha, ó? Ele rompeu esse fundo aqui, ó. Então, é um fundo descendente, tá? E agora estamos no topo, né? Essa região que a gente está é uma região, deixa eu só apagar isso daqui, que era do passado, tá? Essa região que nós estamos aqui é uma região de top fishing, né? Porque aqui seria o topo, né? O topo desse movimento de alta, tá? E agora estamos nessa resistência, então uma resistência boa para nós formarmos um fundo, tá? Tudo a respeito dessa resistência. Se a dominância romper ali 6,51%, fica muito ruim para nós, porque daí a possibilidade maior seria então fazer um fundo ascendente aqui e continuar o movimento de alta na dominância, o que é ruim para o mercado cripto, né? Mas como estamos numa região de resistência, nós temos e viemos uma tendência de baixa, né? A tendência maior agora é ter um recuo, tá? Um recuo da dominância, tá? Então uma região muito boa para formar topo. E no micro, dando um zoom, né? Nós temos aqui ainda uma tendência de alta nítida, tá? Isso daqui eu ainda não considero uma reversão, porque o fundo que originou esse topo, né? Ele vai ter duas resistências principais, dois suportes principais. O primeiro é esse daqui seria o primeiro suporte, né? Deixa eu pegar certinho aqui, que é a última vela de venda, né? Já tivemos um retoque aqui, estamos voltando, né? Então, aquela mesma ideia. Se ele volta aqui, ele vai gerar, né, liquidez abaixo e pode vir capturar, tá bom? E o principal suporte aqui do bottom fishing dessa região seria isso daqui, tá? Então, a dominância, de fato, deixa eu só tirar essa dúvida aqui com a Fibonacci mesmo, porque eu tô falando sem... tá, não pegou 50%, então tá certo. O range é esse daqui. Então, o range da dominância, ele vai de 5,16% até 6,23%, tá? Tendo aqui o principal suporte, então, nessa casa aqui, dos 5,49 e um segundo suporte em 5,23, tá? Então, posições de long, tem que ficar cauteloso, porque já estamos abaixo de 50% da FIBO aqui na dominância, né? Então é uma região de garantindo parcial, tá bom? E se a dominância romper para baixo aqui, aí nós teremos então uma inversão de fato, e possivelmente aqui a gente vai buscar então um fundo descendente aqui, pegando esses fundos aqui, tá? Então o grande suporte está ali na casa, eu marquei ele dos 5,16%, um pouquinho para baixo, tá? E Ethereum aqui eu marquei o range para vocês, na tendência de baixa em Ethereum, o topo do movimento é 9.621 e o fundo do movimento é 1.385, né? Para inverter a tendência em Ethereum, precisamos primeiramente romper esse topo em 9.621. Estamos trabalhando abaixo de 50% da Fibonacci, o que é uma região de compra, né? Tecnicamente, se a gente for olhar aqui, nós temos um fundo, um topo, um fundo descendente, agora um topo ascendente. Pode ser então uma inversão aqui. Tivemos o pullback do movimento, que é uma região ótima de fundo, contra esse suporte aqui em Ethereum. O movimento veio, bateu no suporte, agora está fazendo uma movimentação de alta. Só que lembramos que nós estamos em região de liquidez interna, então esses topos e fundos em liquidez interna são difíceis de operar, porque muitas vezes fazem pivôs e já devolvem, né, porque é uma característica de liquidez interna. Porém, estamos abaixo de 50%, então é sim uma região de compra em Ethereum, tá? E aguardar aqui para fazer uma posiçãozinha, né, garantindo parciais ali em 50% da FIBO, acima de 50% da FIBO, tá? Nos 5 minutos, aqui em Ethereum nós estamos subindo em forma de canal lateral, né? Temos aqui essa resistência aqui que o preço está cravando aqui, então eu não acho uma boa se posicionar em long agora, porque está subindo em forma de canal, tem uma resistência, né? Tem um pico de volume, está querendo cair, então eu me posicionaria talvez só depois de coletar essa liquidez aqui embaixo, talvez coletando aqui, e daí talvez seria uma boa posição então pegar aqui nessa casa aqui dos 5.520 mais ou menos, acho que é uma boa, tá? O que daria uma confluência mais ou menos com 15 minutos em sobrevenda, tá?
mais ou menos ali no 15 minutos em sobrevenda, tá? Para fazer um fundo no 4 horas. E é isso, pessoal. Vamos acompanhando, tá bom? Essa aqui é uma análise geral do mercado. Valeu!